Provérbios capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Versículo 2. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Nós estamos aqui na leitura de Provérbios nesse mês de agosto, seguindo uma série que nós chamamos, pela revelação, pela direção do Espírito Santo, de Provérbios Agosto. Quando começamos esse mês, o Espírito Santo nos deu esse título. Ele disse assim: coloque Provérbios a gosto, porque os provérbios, na minha palavra, que é a Bíblia, estão para o gosto de todos os que querem ter uma vida abençoada. E Deus nos deu um despertamento de que o gosto dele para mim e para você é o gosto do que é melhor para mim e para você. Por isso, Provérbios está aí a gosto para nós lermos e desfrutarmos e aprendermos e viver uma vida com o sabor e o gosto de Deus. Mas cada um é livre. Por isso, Provérbios a gosto. Você lê e, se você quiser colher, colocar no seu prato esses ensinamentos para você digerir essa palavra, ruminar, pensar a respeito dela, né? Você vai ter uma vida próspera e abençoada. A ideia de ruminar é a ideia daqueles animais, como a vaca e outros animais que comem o seu alimento, mas elas não engolem o alimento. Elas ficam ruminando até que o alimento esteja bem mastigado, para depois se alimentarem, para depois se fortalecerem daquele alimento. Então a palavra de Deus, ela não é para ser lida de maneira rápida, sem aquela meditação. Você precisa ruminar a palavra, pensar a respeito dela antes dela ser seu alimento espiritual, para que você, nos momentos difíceis em que a situação aparece, você esteja forte para realmente dar a resposta certa para aquela situação. Então, Provérbios Agosto nos traz esse ensinamento, e nós colocamos em roxo todas as palavras que falam sobre as nossas palavras, aquilo que nós dizemos, como nós estamos usando a nossa boca, a nossa língua, o que nós estamos fazendo com as nossas palavras. Então aqui, Provérbios, no capítulo 15, nós vemos que logo de início tem vários versículos pintados de roxo aqui que falam sobre a forma como usamos os nossos lábios. O que você tem falado? A resposta branda desvia o furor. Às vezes, numa situação com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus pais, se você fala de forma ríspida e dura, você só consegue gerar ira, raiva, contenda, a guerra, o conflito. Mas se você para um pouco e pensa, espera um pouco, ele está falando, está me cobrando isso e ele tem razão. Então eu vou ser humilde. Se você é humilde, dá razão quando seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa estão falando uma coisa que é verdade, você consegue o diálogo, você consegue desviar o furor, você consegue resolver na conversa algo que você pode melhorar, crescer. E se a pessoa estiver errada, porque a pessoa que está nervosa e tensa, mas você fala, calma, vamos conversar.
você consegue desviar a fúria e consegue a paz. Então a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita, ou seja, desperta a ira. Versículo 2: a língua dos sábios adorna a sabedoria. Ou seja, o sábio ele pensa antes de usar a palavra. Ele sabe que depois que ele lança uma palavra, ela não volta atrás. Então ele pensa antes de responder, ele pensa antes de falar, como vai falar, em que momento vai falar. Às vezes você tem uma conversa difícil para ter com seu marido, com a sua esposa, com seu filho e com seus pais. Avalie, pense se a pessoa está de bom humor naquele momento, se a pessoa não está de cabeça cheia, já está com outros problemas e você vai trazer mais um. Então, espere o momento certo. Peça a Deus em oração que prepare a ocasião certa e que ajude você a saber a forma, a tonalidade de voz, o modo como você vai falar e o lugar em que você vai falar. Às vezes você precisa pedir para a pessoa estar sentada, porque a notícia não vai ser das melhores. Então a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Estultícia significa tolice. Então a boca dos tolos derrama as tolices. A pessoa não pensa antes de falar, ela não avalia o que vai falar, o como vai falar e se é o momento de falar. Versículo 3: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Eu deixei esse versículo em branco. Todos os versículos que eu deixei em branco são versículos que não se encaixavam em nenhuma das cores. Então nós temos aqui usado o verde para falar da justiça, o laranja para falar da sabedoria, o roxo para falar das palavras que nós dizemos, o azul para falar da preguiça e da diligência. Então, quando o versículo não se encaixa em nenhum desses assuntos, nós estamos deixando em branco. Então, o versículo 3: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus vê tudo aquilo que você faz. Você pode pensar assim: eu vou na igreja e depois eu faço as coisas erradas fora da igreja em secreto. Você pode enganar o pastor, mas você não engana Deus. E você vai colher tudo o que você plantar, porque não é o pastor que vai determinar o que você vai viver, é o próprio Deus. Versículo 4: uma língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Então, uma língua que fala palavras boas é como uma árvore que frutifica, que faz a diferença na vida da própria pessoa e na vida das pessoas à volta. Se você é uma pessoa que tem língua ruim para você mesmo, dizendo assim: eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, aquela pessoa é melhor do que eu, por isso que ela conseguiu, eu nunca vou conseguir. Isso é uma língua doente. Você fala mal a respeito de você próprio, de você mesma. Você está se auto-sabotando. Fuja de autossabotagem. Veja o que eu preciso fazer para conseguir esse resultado. Como eu devo estudar? Com quem eu devo conversar? Quem eu devo tirar do meu círculo de amigos? Você deve fazer perguntas para mudar aquilo que está impedindo você de conseguir o que você está buscando. Tem uma outra questão que tem pessoas que têm a língua doente para os outros. São as pessoas que são fofoqueiras, as que difamam o próximo, as que mentem a respeito do próximo, as falsas testemunhas. Então, uma língua saudável, que fala bem das pessoas, que traz palavras que inspiram e edificam o próximo, é como árvore de vida. Mas a perversidade nela quebranta o espírito. Quando você é perverso na sua língua, você tem o seu espírito quebrantado. Você está lá querendo estudar, começar um negócio, mas o seu espírito fica derrotado. Você fala: eu não consigo, eu não posso, eu não tenho como. A outra pessoa é melhor, por isso que ela conseguiu. Então isso é perverso. Isso vai quebrar o teu espírito. Ou
você é perverso falando mal dos outros, fofocando, difamando, mentindo, sendo falsa testemunha e enganando. Então, fuja da língua doentia e tenha uma língua saudável. Versículo 5 está em laranja porque é uma palavra de sabedoria. O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Então, o tolo, o que não tem sabedoria, ele despreza, ignora, desrespeita a correção do seu pai. O sábio, ele observa o que o pai está dizendo, avalia antes de tomar uma decisão. Nem sempre os nossos pais nos trazem conselhos certos. Se o nosso pai e a nossa mãe, e aqui por pai você deve entender padrasto, pai adotivo, o seu tio, o seu avô, os parentes que foi responsável por educar você, nem sempre as pessoas têm o pai biológico, mas a figura do pai aqui é aquele que foi a figura que cuidou de você. Às vezes o pai é a própria mãe. A mãe que ela é mãe e pai da pessoa. Então o tolo despreza a correção de seu pai. O tolo despreza a correção da pessoa que cuidou dele, da pessoa que cuidou dela. Mas o que observa a repreensão, prudentemente se haverá. O que observa significa o que fica atento, avalia. Às vezes, o nosso pai, a nossa mãe, a pessoa que cuidou de nós, quer muito o nosso bem e ela dá um conselho, mas aquele conselho é para a gente não fazer um curso, abrir um negócio, porque a pessoa não quer que nós venhamos a quebrar a cara. Mas é por medo de quebrarmos a cara que eles dão aquele conselho. Então o tolo ele despreza, ele não considera de forma alguma a correção do seu pai, a correção da pessoa que ama ela. Mas o que observa significa, vamos pensar, se ele está dizendo isso, se ela está dizendo isso, deixa eu ver se a pessoa não tem razão. Essa pessoa cuidou de mim, então prudentemente se haverá. Versículo 6 está em verde porque é justiça. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. O justo é aquele que faz a justiça. Justiça é a vontade de Deus, na Bíblia. Então, na casa do justo, o que pratica a vontade de Deus, há um grande tesouro. O que pratica a vontade de Deus tem a presença de Deus na sua casa. Ele tem a oração, tem a leitura bíblica, tem o jejum, tem o respeito ao pagamento dos impostos de forma honesta, tem o trabalho diligente, que foge da preguiça, o que faz a coisa certa, que não procrastina, não deixa para amanhã o que é para fazer agora. Então, na casa do justo, há um grande tesouro. Ele tem tesouro espiritual, ele tem tesouro na vida financeira, ele tem tesouro na vida sentimental, na vida conjugal, porque ele obedece à lei de Deus. Agora, nos frutos do ímpio há perturbação. Os resultados do ímpio trazem perturbação. Se ele consegue riqueza, foi com corrupção, foi com mentira, com engano, com trapaça. Se ele tem uma família, ele muitas vezes trai o cônjuge, ele desonra os filhos, muitas vezes dizendo: sou eu que estou colocando dinheiro em casa, então você vai fazer o que eu mandar, sem ter autoridade. Aquele que não tem autoridade usa autoritarismo. O que é autoritarismo? É imposição. Autoridade, você não precisa impor. Você mostra pelo exemplo que aquilo vale a pena. E os filhos, as pessoas obedecem porque falam: é verdade, isso aqui tem sentido. Então, os frutos do ímpio há perturbação. Versículo 7 fala sobre os lábios. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. Esse versículo eu poderia ter pintado de laranja, porque ele está falando dos sábios, mas eu coloquei em roxo porque fala das palavras. Os lábios dos sábios, ou seja, o que os sábios falam, derramarão o conhecimento,
mas o coração dos tolos não fará assim. O coração dos tolos é aquilo que os tolos pensam. O coração deles, o que eles pensam é apenas em tolices. Eles não vão derramar conhecimento, eles não estão preocupados com isso. Versículo 8: O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Está em laranja, porque laranja é a cor da sabedoria. O versículo 8 está falando que o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Tem pessoas que vão até Deus e elas pensam assim: eu vou dar R$ 1 milhão para a igreja, mas eu traio a minha esposa. E como eu dei R$ 1 milhão para a igreja, Deus tem que me perdoar. Está justificado. Eu ajudei muitas pessoas, mas Deus, ele ama quem pratica toda a justiça. Não adianta você andar 10 quilômetros de joelho, cumprir promessas terríveis, vender tudo que você tem e entregar na igreja se você desonra o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, ou se você se corrompe com dinheiro, com coisas erradas. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Deus, ele quer que você seja justo, que você ande com a retidão. Então, a sabedoria, eu coloquei aqui em laranja o versículo 8, destacando no sentido da sabedoria, porque a sabedoria é você ser justo e não querer agradar a Deus mostrando grandes sacrifícios. Deus não quer sacrifícios, ele quer obediência. Então, por isso que a segunda parte fala: mas a oração dos retos é o seu contentamento. A sabedoria está em você ser reto, andar no caminho reto, porque é isso que alegra o Senhor. E quando você alegra Deus, você recebe as bênçãos dele. Versículo 9 está em verde porque fala sobre justiça. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Então nós vemos que o 9 ele completa o 8. Né? Então o 8 está falando a verdadeira sabedoria é você andar no caminho reto. O versículo 9 fala: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor. Deus não se agrada do ímpio, mas ele ama o que segue a justiça. O 10: a correção molesta para o que deixa a vereda. Vereda significa caminho. E correção molesta significa correção que incomoda, que chateia. Existe uma correção que incomoda aquele que deixa o caminho certo. E o que aborrece a repreensão morrerá. Quem não aceita, quem tem raiva de ser repreendido e segue, continua no caminho errado, morrerá. Morrerá não necessariamente a morrer literalmente, mas vai perder o caminho. Morrerá pode significar vai perder chances na vida, vai perder oportunidades. As oportunidades vão morrer. E às vezes pode significar a própria vida da pessoa. Versículo 11. Está em branco porque eu não encaixei nenhum dos assuntos aqui que nós estamos colocando cores. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O versículo 11 está dizendo: Deus sabe tudo o que existe no inferno. Ele foi quem enviou os demônios para lá. E ele conhece o caminho da perdição. Deus conhece tudo. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Então, se você tem dúvida de que Deus sabe o que tem no seu coração, não tenha dúvida nenhuma. Ele sabe exatamente o que você pensa. Então, quando você vai até Deus, você deve ser sincero. Sincero vem de sem cera. Significa não colocar cera para esconder as suas rachaduras. Você deve dizer: Deus, hoje eu olhei para aquela mulher e eu cobicei. Hoje eu olhei para o carro do vizinho e eu invejei. Hoje eu fiquei com raiva daquela pessoa. Hoje eu estava dirigindo, tomei aquela fechada e eu falei um palavrão. Eu fiquei com vontade de bater no carro daquela pessoa, de perseguir aquela pessoa e fazer o mal para ela, porque ela me deu uma fechada. Então, quando você orar a Deus, confesse os pecados. Ele já sabe tudo o que você pensa dentro do seu coração. Então,
É melhor você confessar e dizer, ser sincero, sem cera, sem máscara e pedir a Deus ajuda, do que você dizer, Deus, olha só como eu sou bom, porque eu faço a coisa certa. Ele conhece o que está no profundo do seu coração. Versículo 12: Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Então está em laranja porque está falando de sabedoria. O escarnecedor, que é o que zomba da verdade, ele não ama quem corrige ele. Quem repreende ele, fala para ele que ele está errado, ele não ama essa pessoa. E ele nunca vai chegar para os sábios. Porque o escarnecedor só tem um interesse: continuar escarnecendo, continuar no seu caminho errado. Versículo que você se volte para o caminho dos sábios. Versículo 13 está aqui em branco porque eu não encaixei nenhum assunto que tem as cores. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então o versículo 13 está dizendo: cuide bem do seu coração. Inclusive, Provérbios, capítulo 4, versículo 23, fala assim: de tudo que você precisa cuidar, cuide muito bem do seu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Quando o nosso coração está bem tratado, bem cuidado, e nós passamos por uma situação difícil, nós conseguimos pensar e tomar a decisão melhor. Mas quando o nosso coração não está cuidado, nós estamos muito ansiosos, depressivos, tristes, vem uma outra situação ruim e nós muitas vezes tomamos a pior decisão. Tem pessoas que, por exemplo, perderam o seu negócio, a sua empresa e cometeram suicídio. Outro dia, um empresário, ele perdeu a sua empresa, teve que abrir a falência. Ele ficou muito desesperado e numa reportagem foi mostrado que ele deixou uma carta dizendo que não sabia como cuidar da sua família. Então ele esperou a família dormir e ele colocou veneno e matou os dois filhos, a esposa e depois ele cometeu suicídio. E a carta dizia: abri falência, não sei como vou cuidar da minha família. Então ele tomou essa decisão. Por isso, o coração alegre aformoseia o rosto. Se inspire, busque em oração, busque sempre estar em oração, em leitura da palavra, louvando a Deus. Quando você entrar em uma situação terrível, difícil, já procure ajuda, já procure alguém para ajudar você, para você compartilhar e pensar assim: o que eu faço para resolver essa situação? É bom você ler histórias e assistir filmes de pessoas que caíram em situações terríveis e conseguiram vencer. Ah, mas por que eu vou ler isso? Porque você consegue histórias reais, histórias verídicas, que você vai vendo que existem pessoas que ficaram em situações muito terríveis, mas elas conseguiram encontrar o caminho da vida. O coração alegre aformoseia o rosto, dá força para você, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quando você deixa o seu coração doído e não trata ele, o seu espírito vai ficar fraco. Então, antes de acontecer, cuide do seu coração. Versículo 14: o coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. Estultícia significa tolice. Então o coração sábio está falando aqui, está falando a respeito da pessoa que é inteligente, da pessoa que é sábia. Ela vai buscar o conhecimento. Quando nós falamos aqui no 13 que é importante assistir filmes, ver documentários de pessoas que venceram, para você se inspirar em histórias que trazem força, é isso que o 14 está falando. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacenta de tolice. É aquela pessoa que gosta de ficar em rodinhas de conversa só falando bobagens, ao invés de estar em lugares que trazem produtividade. Versículo 15: todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Veja que o versículo 15, ele reforça o 13,
que fala sobre ter o coração alegre. Veja o 15. Todos os dias do aflito são maus, aquele que não cuida do coração, que fica o tempo todo aflito e não busca conversar com pessoas que podem trazer ajuda, ele só fica na aflição. Todos os dias dele são maus. Mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. O de coração tratado, mesmo quando a pessoa está na situação difícil, ela tem um alimento espiritual. O banquete pode falar a respeito da palavra de Deus. Quando nós lemos o capítulo 9 de Provérbios, lá fala sobre o banquete da sabedoria. Lá está escrito assim: a sabedoria já colocou a sua mesa, já matou os seus animais, já colocou o seu vinho misturado. Está dizendo para todos: venham para cá, vocês que são simples. Então a sabedoria está oferecendo um banquete, a palavra de Deus, que traz alegria mesmo no meio das situações difíceis. Versículo 16. Melhor é o pouco com o temor do Senhor. Temor do Senhor significa respeito extremo a Deus, colocá-lo em primeiro lugar. Então, melhor é o pouco com Deus em primeiro lugar do que um grande tesouro onde há inquietação. Você pode ter muito dinheiro, mas com roubo, com furto, com corrupção, com esquemas de desvio de verba pública, você pode ter um grande tesouro com desvio de dinheiro em razão de venda de produtos que são de origem duvidosa, com contratos com coisas erradas. Então, melhor é o pouco com Deus em primeiro lugar, com fidelidade, com justiça, com honestidade, do que um grande tesouro onde há inquietação. Por quê? Porque a inquietação, será que eu vou ser descoberto pela Polícia Federal? Será que eu vou ser descoberto pela polícia? Isso vai consumindo a pessoa por dentro. Está em laranja porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Versículo 17. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Está o 17 em laranja porque a sabedoria está em ter o amor. E a tolice é você viver buscando riquezas, carregando ódio. Versículo 18. O homem iracundo, ou seja, aquele que vive irado, ele suscita contendas, mas o longânimo vem de longo ânimo. Quem tem longo ânimo tem paciência. Então, mas o longânimo, o que é paciente, apaziguará a luta, ele acalmará a luta. Então está em laranja porque a sabedoria é você ter paciência. A tolice é você ser uma pessoa irada, que desperta a contenda. O 19 está em azul porque fala de preguiça e diligência. 19. O caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, então é como uma parede de espinhos. Mas a vereda, o caminho dos retos, a vereda dos retos está bem igualada. Significa o caminho dos retos está limpo, a pessoa passa tranquilamente. 20. O filho sábio alegrará a seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Então aquele que tem sabedoria vai ouvir os conselhos de Deus, vai ouvir as recomendações certas e vai trazer alegria para o pai e para a mãe. Agora o homem que é insensato, e veja o detalhe aqui, 20, quando ele fala do filho sábio, ele fala de filho, e quando ele fala do homem insensato, ele fala de homem. Ele está dizendo o seguinte: aquele que se coloca como filho, que se coloca como uma criança para aprender a sabedoria, que não se coloca como eu sei tudo, eu já sou adulto, mas aquele que sempre se coloca em humildade para aprender, ele vai trazer alegria para o seu pai e sua mãe. Mas o homem insensato, aquele que fala, eu já sou adulto, eu já sei o que eu faço, mas ele só faz coisas erradas. O homem insensato despreza sua mãe. Então, Jesus disse, seja como uma criança, das crianças é o reino de Deus. Esteja disposto para ouvir a voz de Deus e aprender todos os dias. Nunca diga, eu já sei tudo, eu já sou crescido, eu já sei o que estou fazendo. Porque nessa história de você assumir a postura de eu já sou adulto, eu já sou um homem,
você pode tomar decisões insensatas. Versículo 21. A estultícia é alegria para o que carece de entendimento. Estultícia é tolice. Então, a tolice é alegria para o que carece, para o que tem falta de entendimento. Mas o homem sábio anda retamente. Então, aquele que sempre está buscando a sabedoria e amadurece, buscando sabedoria, vai andar no caminho correto. Versículo 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. O versículo 22 está em laranja porque a sabedoria, o sábio, ele busca conselhos. Então, onde não há conselhos, projetos saem vãos. As pessoas todas elas fazem as coisas sem conselhos. Conselho você pede para quem tem mais experiência que você naquele ramo de negócio. Então você não vai pedir conselho sobre casamento para quem é solteiro. Você pede para quem está casado e bem casado. Porque aquela pessoa que está bem casada, ela sabe responder como ter aquele casamento abençoado. O solteiro não tem essa experiência. Então, na multidão de conselheiros, você confirma o seu projeto. Conselheiros são pessoas mais experientes. Quem quer abrir um negócio no setor de informática tem que conversar com pessoas que trabalham naquele ramo. Você não vai pedir conselho médico para alguém que é advogado. E também não vai pedir conselho jurídico para quem é médico. Você precisa pedir o conselho para a pessoa certa. Versículo 23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. Então, como é bom quando você fala o que tem que ser falado na hora certa, no modo certo, no tom de voz certo e no momento certo. Então, o homem se alegra na resposta da sua boca. A pessoa fica alegre quando fala o que é correto, o que é certo. A palavra a seu tempo, quão boa é. Versículo 24. Pense antes de falar a respeito de alguma coisa, o que você vai falar, como vai falar, com que tom de voz vai dizer e em que lugar você vai preparar para falar. Às vezes é bom você trazer mais alguém para a conversa. Dependendo do tipo de assunto, é bom que alguém mais da família, alguém mais da empresa, algum amigo em comum, alguma pessoa de confiança esteja ali para ajudar naquela conversa. Avalie a conversa que você tem que ter. 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno, que está embaixo. Então, o sábio, ele procura as palavras que trazem para Deus, para se desviar do inferno. Versículo 25. O Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Eu poderia ter pintado esse versículo de laranja, porque a soberba é falta de sabedoria. A humildade é a sabedoria. Quem é sábio tem humildade. Mas eu deixei em branco porque é um assunto de soberba e humildade, né? Mas o Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Então, a viúva fala a respeito daquela pessoa que é vulnerável, daquela pessoa que, viúva, no contexto bíblico, eram aquelas mulheres que, não tendo marido, elas precisavam do socorro de Deus. Então, você vê no Antigo Testamento viúvas conversando com os profetas, pedindo para os homens de Deus o conselho. Então, viúva aqui, o contexto é a pessoa, o Senhor arrancará a casa do soberbo. O soberbo é aquele que eu sei o que eu faço, eu não preciso de Deus, eu sei porque eu estou no controle. Agora, o Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas ele firmará a herança da viúva. A viúva é o vulnerável, aquele que pede conselho, recomendação para Deus. Deus vai firmar o seu projeto, a sua herança. Versículo 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Eu coloquei em roxo aqui porque o roxo é sobre o que nós falamos. Então, abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal.
Mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, porque nós falamos aquilo que nós pensamos. Se eu penso que eu sou fraco, eu falo: eu sou fraco, eu não posso, eu não consigo, o outro é melhor que eu, por isso que ele consegue. Eu tenho pensamentos maus, pensamentos que são abomináveis para o Senhor. Quando eu faço isso, que é autodepreciação, eu estou indo contra Deus. Porque Deus, ele em Gênesis 1, 27, 26, 27, ele fala que ele nos criou a imagem e semelhança dele. Ele entregou, Gênesis 1, 28. Deus disse para o ser humano: dominem sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre os animais da terra. Deus chamou a mim e a você para dominar sobre todas as coisas. Quando eu digo que eu não posso, que eu não consigo, que eu não sou capaz, eu estou dizendo que Deus errou quando ele me criou e que ele só acerta quando ele criou os outros. Então eu estou tendo um pensamento mau e isso é abominável ao Senhor, porque eu estou dizendo que Deus errou quando ele me criou. E quando eu critico os outros e coloco que eu sou melhor, eu também estou dizendo que Deus errou porque ele deveria ter criado só eu e os outros não prestam. E tem os dois lados. Tem o que se autodeprecia e tem o soberbo, que é arrogante. As duas posturas são abomináveis para o Senhor e são pensamentos maus. Mas as palavras dos limpos são aprazíveis. As palavras que estão baseadas na Bíblia dão prazer a Deus. Versículo 27. O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. O 27 está falando: aquele que se entrega para a cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. Aquele que fica o tempo todo preso, apegado às coisas terrenas, às coisas, ele perturba a sua casa. Sempre eu quero uma bota, eu quero uma bolsa, eu quero uma blusa, eu quero um casaco, eu quero um carro, eu quero uma casa. Essa casa não está boa, essa bolsa não é suficiente, esse casaco não é tão bonito assim. Aquele que fica o tempo todo cobiçando, o tempo todo olhando para uma outra coisa, aquele que não consegue se contentar, ser grato. Uma forma de derrotar a cobiça é ter agradecimento, gratidão pelo que você tem. E sempre pensar: se eu não tenho condição agora, eu sei que eu vou trabalhar e eu vou conseguir. Mas quem se dá a cobiça é aquela pessoa que fica o tempo todo insatisfeita. Ela pode ter um ótimo carro, mas ela sempre vai colocar defeito no carro que tem, porque ela precisa olhar para o outro carro. Ela nunca fica satisfeita, por mais que seja bom o que ela tem, ela está sempre insatisfeita. A pessoa tem um carro que comprou ontem, zero, mas porque o vizinho comprou um outro carro de uma outra cor, que ele olhou e falou: aquela cor é mais bonita, eu devia ter comprado da cor do vizinho. Então ele já vai ficar insatisfeito. Então o que se dá à cobiça perturba a sua casa. Por quê? Porque ele sempre vai ficar insatisfeito. Mas o que aborrece as dádivas, dádivas é o quê? É aquilo que você ganha, são presentes, é aquilo que você tem. O que aborrece as dádivas viverá. O que não é apegado, o que entende que as coisas dessa vida são apenas coisas e que a salvação é melhor, vai viver. Versículo 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Então, o coração do justo, eu poderia ter pintado de verde, porque fala do justo, né? Mas só que eu pintei de roxo porque a ênfase do 28 é sobre o que a pessoa fala. Então, o coração do justo medita o que há de responder. Então, a pessoa justa pensa antes de falar, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. O ímpio, ele não está nem aí. Ele fala e fala e fala coisas ruins. 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos. Justos, repetindo, são aqueles que andam na justiça. Justiça, repetindo, é a vontade de Deus. A vontade de Deus está
na meditação da palavra. Então, longe está o Senhor dos ímpios. Ímpios são os que não são justos, são os que desonram a Deus. Longe está o Senhor dos ímpios, dos que desonram a palavra, que não escutam a palavra, mas ele escutará a oração dos justos. Às vezes você está orando e não tem resposta. Veja se você tem sido justo, se você tem obedecido à justiça, se você tem seguido a palavra de Deus. 30. A luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. Então ele fala aqui, a luz dos olhos alegra o coração. Quando você tem clareza, luz dos olhos, fala que você enxerga bem, que você tem luz, que você tem iluminação, que você tem direção, que você tem clareza, você sabe para onde você está indo. A luz dos olhos alegra o coração. Quando você tem clareza, você sabe o que você está fazendo, você fica alegre. Nada pior do que você chegar num lugar escuro e pensar, aonde que está o interruptor para eu acender a luz? Será que tem alguma coisa aqui que eu possa me machucar? Será que tem alguma coisa aqui que eu posso eu posso pisar e ferir os meus pés? Ou alguma coisa cortante que eu possa me cortar? Se você está no escuro, você fica preocupado. Agora, a luz dos olhos alegra o coração. A boa fama engorda os ossos. Então, ele está dizendo aqui, ter clareza, buscar clareza a respeito dos seus projetos, vai trazer alegria para você. E a boa fama engorda os ossos. Quer dizer, ser uma pessoa que tem uma boa reputação e engorda os ossos significa vai trazer oportunidades para você. As pessoas convidam as pessoas que têm boa fama. Quando alguém quer abrir um negócio, está procurando sócios, ele vai procurar quem? A pessoa que tem boa fama, a pessoa que tem fama de que é honesto, que paga as contas, que faz tudo certo. Agora, a pessoa que tem uma fama ruim, aqueles que são bons vão se afastar dele. Então a boa fama engorda os ossos, ou seja, a boa fama vai até ela se espalha e até os ossos. Os ossos fala daquilo que está mais interno na nossa vida. Então a boa fama alcança muitas pessoas. Versículo 31. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios farão a sua morada. Então quem escuta a correção da vida vai ficar no meio dos sábios. 30, inclusive o Salmo 1 fala isso, que quem é a pessoa feliz é aquela que anda foge do caminho dos ímpios, foge do caminho dos escarnecedores e dos que fazem o mal. Versículo 32, o que rejeita a correção menospreza sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. E o 33, o temor do Senhor, ou seja, o respeito extremo ao Senhor, colocar Deus em primeiro lugar, é a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. Quem coloca Deus acima de tudo em primeiro lugar, recebe instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. A humildade, ela é sabedoria. Então, essa meditação de Provérbios 15, nós vemos que existem muitos versículos que falam sobre aquilo que nós falamos. Tem versículos que falam para aceitar a correção e a repreensão. Tem versículos que falam para sermos justos, andarmos no caminho da justiça, da palavra de Deus. E muitos versículos que falam sobre aquilo que nós dizemos. E ouvirmos a repreensão, sermos humildes. E tem um versículo aqui, o 19, que fala que o caminho do preguiçoso é como a sebe de espinhos, é como uma parede de espinhosa, mas a vereda dos retos está bem igualada. O caminho de quem trabalha é diligente, é um caminho mais fácil. Quero fazer um convite agora para você. Você já aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador? Nós somos pecadores. Nós, muitas vezes, falamos coisas erradas, falamos palavrões, ficamos com mágoa, ficamos com ira, ficamos com mágoa. Aqui nós lemos hoje que o homem iracundo, o homem que vive irado, ele suscita contendas. Então nós somos pecadores e os nossos pecados
fazem com que fiquemos longe de Deus. Mas Deus enviou Jesus para morrer na cruz e pelo sangue dele perdoar os nossos pecados. Quando nós aceitamos Jesus, os nossos pecados são perdoados e nós nos tornamos filhos de Deus. Enquanto você não recebe Jesus como seu Salvador, você é uma criatura de Deus, você foi criado por Deus. Mas quando você recebe Jesus, você passa a ser filho de Deus, porque Deus estabeleceu essa justiça. A justiça de Deus é que os homens pecaram e Deus disse: não tem como ser o pai deles. Então eu vou enviar Jesus, ele vai morrer e vai como sacrifício pelo pecado de todos. Todos os que receberem Jesus, eu vou aceitá-los porque eles receberam a minha justiça, que é Jesus. Então, quando você aceita Jesus e segue a ele, obedecendo a Bíblia, a palavra de Deus, você se torna filho de Deus. Porque nós só somos filhos se obedecemos e honramos o nosso Pai. Se nós saímos da casa do nosso pai biológico e dizemos: você não é meu pai, então nós não somos filhos. Nascemos daquele homem, daquela mulher que é a nossa mãe, mas não somos filhos, porque saímos da casa e vamos fazer o que queremos. Mas se nós honramos e respeitamos os nossos pais, então somos como filhos. Assim também é com Deus. Quando todos nós fomos criados por Deus, somos criaturas de Deus, Ele é o Pai de todos. Mas você pode escolher não ser filho, ou você pode decidir ser filho. E para ser filho, você precisa receber a Jesus. Ele colocou essa orientação na palavra e para estar com Ele é necessário estar com os pecados perdoados. Então, se você quer receber a Jesus agora, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Com essa oração, você confessou que Jesus é o teu Senhor e que Ele é o teu Salvador e que você quer o perdão dos seus pecados. Os seus pecados estão agora perdoados porque Jesus morreu e o sangue dele te purifica dos pecados. Agora você tem um nome escrito no livro da vida. Em Apocalipse, no capítulo 20, que é o último livro da Bíblia lá, está escrito que existe um livro da vida no céu, onde estão os nomes dos que receberam Jesus. Como você fez essa oração agora, você está nesse livro. E por último, você pediu para ter o Espírito Santo. Jesus, quando esteve na terra, disse: quem estiver comigo, eu darei o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então a pessoa fica ligada com Deus. E o Espírito Santo mora em você e você vai ouvir uma voz interna quando você estiver para fazer algo errado, que vai dizer a você: não faça isso, isso é errado. Você deve meditar na palavra, como nós estamos fazendo aqui. Provérbios a gosto e colher, colocar no seu prato essas palavras e se alimentar dessas palavras para que a sua alma esteja pronta para ter força para seguir pelos caminhos de Deus. Agora que você aceitou a Jesus, recebeu Ele, você deve procurar uma igreja que prega que Jesus está vivo. Não vá em lugares onde pregam que você deve adorar a santos ou imagens. O Salmo 115 revela que as imagens, elas têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que nada fazem e pés que não andam. Então, o nosso Deus enviou Jesus e Jesus ressuscitou, Ele está vivo. E nós podemos orar a Jesus. Ele está à direita do Pai e Ele intercede por nós eternamente. Você recebeu a Jesus, então procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e siga a Ele nesse lugar. Você deve também se batizar nas águas, porque em João, capítulo 3, versículo 5, quando Jesus esteve na terra, ele ensinou: quem quer herdar o reino de Deus deve nascer da água e do Espírito. Quando você aceita Jesus, você nasce do Espírito, porque você pediu para o Espírito Santo estar em você. Mas nascer da água significa se batizar. Por que se batizar? Porque você coloca todo o seu corpo nas águas dizendo, declarando:
que você está sepultando o seu velho ser e os pecados estão lá, e que quando você sai da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está sendo ressuscitado e sendo lavado para seguir a Jesus. Depois que você está batizado, você deve participar da ceia. A ceia é uma reunião onde as pessoas se reúnem e elas partem um pão entre todos e bebem um cálice com suco de uva. O pão simboliza o corpo de Cristo, que morreu por nós e que é a nossa força espiritual, comida espiritual. E o cálice com suco de uva simboliza o sangue de Jesus, que purifica do pecado. Quando você participa da ceia, você está recebendo alimento espiritual pelo pão, está recebendo a purificação dos pecados pelo cálice com suco de uva. Na maioria das igrejas, a ceia é mensal. Tem igrejas que são quinzenais e outras que são semanais. Mas toda vez que você participa, você está dizendo: eu estou comprometido em honrar a Deus, em comer o alimento espiritual e ter força e purificar-me cada vez mais e mais para ser de Deus. Então essa é a palavra de hoje. Vamos agradecer por essa leitura. Senhor, te agradecemos pelos ensinamentos de Provérbios 15 que nos ensinam a cuidar do nosso coração e a ler a tua palavra constantemente e a fugir da ira e da soberba e da tolice de desonrar os nossos pais, mas ouvir os conselhos para andarmos no caminho certo. Então pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para conversar a respeito dos assuntos difíceis com quem quer que tenhamos que conversar, que tenhamos sabedoria para saber como falar, em que momento falar e a maneira correta de falar para os nossos pais, amigos, familiares, marido, esposa, filhos e parentes e sócios e colegas de escola, de universidade, que com alunos, que todos saibamos como nos portar de maneira correta nas nossas falas, que tenhamos a tua sabedoria para seguir ao Senhor. Hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.